O terror tem nome, mas não tem mira. Naquele dia, em julho de 1918, a guerra mudou para sempre. Próximo a Baccarat, na França, a inteligência alemã viu algo que aterrorizou seus oficiais mais experientes. Eles haviam capturado um soldado americano e com ele uma arma que desafiava toda a doutrina militar europeia. Não era um rifle, era uma espingarda, Winchester modelo 1897, um monstro de ação por bombeamento, adaptado para o inferno das trincheiras. Os oficiais alemães, homens acostumados a lidar com veneno e fogo, examinaram-na com profunda desconfiança. Mediram o cano curto de 20 polegadas, tocaram o escudo térmico de aço e notaram o suporte da baioneta. Era uma arma feia, bruta e parecia pertencer mais a um caçador do que a um combatente. Eles testaram o gatilho e carregaram a munição americana capturada. O disparo revelou a verdade devastadora. 9 projéteis de chumbo, cada um do calibre 33, explodiam para fora do cano. A 10 metros, a dispersão cobria 1 metro inteiro. A 20 metros, quase 2 metros. A implicação tática atingiu a inteligência alemã como um choque frio. Em um único disparo, a arma poderia incapacitar múltiplos homens. Ela não exigia a precisão meticulosa de um atirador. Em vez disso, exigia apenas que se apontasse na direção geral do inimigo e se bombeasse a ação. Em um combate de trincheiras, realizado a distâncias íntimas, entre 5 e 20 metros, essa arma era a definição de domínio. Os alemães, mestres em invenções cruéis como o gás venenoso, reconheceram que a eficácia pura da espingarda era mais perigosa do que qualquer crueldade. Eles sabiam que tinham de parar essa arma antes que ela desmantelasse suas defesas. Como reagiriam os veteranos alemães a uma arma que tornava a mira inútil? A espingarda não era apenas mais uma arma. Ela era a negação de 3 anos de doutrina militar europeia na frente ocidental. Desde o início da guerra, as trincheiras transformaram o combate de campo aberto em uma luta claustrofóbica e brutal. Os exércitos tentavam desesperadamente adaptar rifles e metralhadoras, armas desenhadas para longas distâncias, a esse novo pesadelo de 5 a 20 metros. Um rifle exigia que o soldado identificasse o alvo, adquirisse o quadro de mira, controlasse a respiração e apertasse o gatilho. Isso levava segundos. Na trincheira, segundos significavam a morte. As metralhadoras, embora poderosas, eram pesadas, exigiam tripulação e tempo de montagem, tornando-as inúteis para encontros repentinos em cantos escuros. A espingarda que os alemães analisavam resolvia esse dilema com uma simplicidade chocante. Ela não pedia precisão, ela oferecia saturação. A lógica era inquestionável. O combate tradicional visava um alvo com uma bala a longas distâncias. A guerra de trincheiras, no entanto, exigia volume de fogo a curtas distâncias. Se uma espingarda disparava 9 projéteis por gatilho, ela multiplicava a probabilidade de acerto por 9. Era uma vantagem estatística que os alemães não podiam ignorar. Os oficiais alemães, que haviam introduzido lança-chamas e baionetas de serra, armas que causavam terror físico, reconheceram que a pura eficácia da espingarda era uma ameaça estratégica de um nível diferente. A arma não era exótica ou cruel, era apenas superior no ambiente para o qual foi projetada. O que é fascinante é que os exércitos europeus, presos a séculos de tradição que ditavam que o rifle era a arma do soldado, haviam ignorado essa solução óbvia. Eles improvisavam com porretes e facas, enquanto a resposta residia em uma arma que os americanos usavam há décadas para a caça de patos e controle de tumultos. A América, sem o peso da tradição militar europeia, olhou para o problema de forma diferente. Eles se perguntaram: qual é a ferramenta ideal para matar um homem a 10 metros em um espaço confinado? O crédito por essa percepção pertence a William Goronway Eager, um homem comum, um engenheiro civil de Valdosta, Geórgia. Eager não tinha patente, mas tinha visão. Ele acompanhava a guerra de longe e percebeu que as táticas americanas iriam falhar nas trincheiras europeias, a menos que tivessem uma arma adequada. Ele viu a falha tática que os generais, com toda a sua experiência, não conseguiam enxergar. Ele tinha a solução na ponta dos dedos. Mas como poderia um engenheiro civil convencer os altos escalões do exército dos Estados Unidos a adotar uma arma de caça
para o combate mais brutal da história? A resposta a essa pergunta determinaria o futuro dos soldados americanos. A visão de William Eager não era apenas uma ideia, era um plano de engenharia meticuloso. Em setembro de 1917, ele apresentou ao Departamento de Guerra um relatório que não deixava margem para dúvidas. Ele não falava em glória, mas em geometria tática. O problema era o espaço confinado, e a solução exigia uma ferramenta que se movesse com facilidade. As modificações que ele propôs eram de uma simplicidade brilhante, todas pensadas para a vida brutal dentro de um fosso de lama e concreto. O cano encurtado para 20 polegadas maximizava a manobrabilidade. O escudo térmico de aço era essencial, pois o soldado precisaria segurar o cano, após disparar rapidamente vários cartuchos. E claro, o suporte para a baioneta padrão M1917, mesmo sendo uma arma de saturação, ela ainda precisava servir como arma de último recurso no combate corpo a corpo. O resultado era uma arma otimizada para o combate que dominava a frente ocidental. A aprovação veio de cima, e com entusiasmo. O general John Pershing, comandante das forças expedicionárias americanas, revisou o dossiê. Pershing não era um homem de gabinete. Ele havia testemunhado a eficácia das espingardas nas Filipinas contra combatentes moro que preferiam o combate aproximado. Ele sabia, por experiência pessoal, que esta arma resolvia o problema das trincheiras. O Departamento de Guerra agiu em velocidade recorde. Em novembro de 1917, a Winchester e a Remington receberam contratos. A modificação mais letal residia no coração do modelo 1897 da Winchester, o chamado Slam Firing. A arma não possuía o desconector de gatilho presente em modelos modernos. Isso significava que, se o soldado mantivesse o gatilho pressionado, a arma dispararia toda vez que a ação fosse bombeada e fechada. Um soldado treinado podia esvaziar o carregador de 6 cartuchos em apenas 2 segundos. Pense nisso: 54 projéteis de chumbo grosso despejados em 2 segundos sobre um inimigo a 10 metros de distância. O terror era instantâneo. Esta arma, pensada por um engenheiro e validada por um general veterano, estava pronta para redefinir o campo de batalha. Mas a teoria, por mais sólida que fosse, exigia o batismo de sangue e fogo. Antes de seguirmos para o front, eu quero saber sua opinião. Você acha que a falta de tradição militar americana foi a chave para essa inovação? Ou a Europa estava apenas muito cega pela doutrina? Deixe seu comentário. E se você valoriza a história que muda a história, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever no canal. As primeiras 5.000 espingardas chegaram à França, onde e como elas seriam finalmente testadas contra a elite do exército alemão. As primeiras remessas da espingarda, cerca de 5.000 armas, chegaram à França no início de 1918. A cautela inicial do exército americano era evidente. 4.000 delas foram destinadas à guarda de prisioneiros de guerra alemães. Apenas 1.000 foram para o fronte, distribuídas em pequenos lotes de 10 a 20 por regimento, designadas para testes de campo sob condições reais de combate. O teste decisivo ocorreu em 20 de abril de 1918, na Batalha de Seicheprey. 3.000 Stormtroopers alemães, a elite do assalto de trincheiras, lançaram um ataque massivo contra as posições americanas. O combate foi caótico e sangrento. Embora os relatórios iniciais fossem mistos, os depoimentos dos soldados que empunhavam as novas espingardas contavam uma história diferente. Eles descreveram uma arma que transformava o medo em potência de fogo instantânea. Imagine a cena: os Stormtroopers, surgindo da névoa da manhã, correndo em direção aos parapeitos. Os defensores americanos, armados com rifles, precisavam mirar em cada silhueta individual, mas os homens, com as espingardas, eles simplesmente apontavam na direção geral, puxavam o gatilho e o dilúvio de 9 projéteis atingia grupos inteiros. A dispersão do chumbo, a menos de 20 metros, tornava o erro quase impossível. O sistema eliminava a burocracia mortal da mira precisa, transformando soldados inexperientes em máquinas de combate eficazes em segundos. Isso levanta uma questão crucial.
Se a doutrina militar europeia prezava tanto pela precisão, por que os alemães demoraram tanto a perceber que a precisão era inútil em combate de curta distância? Os efeitos no moral americano foram imediatos. Os soldados que carregavam a espingarda relataram um aumento de confiança. Eles sabiam que, se um inimigo surgisse de repente em um túnel ou ao redor de um canto, eles teriam a resposta mais rápida e devastadora possível. Essa confiança se traduziu em táticas mais agressivas. Unidades equipadas com espingardas limpavam trincheiras em frações do tempo, reduzindo o número de baixas. A espingarda se tornou um símbolo de poder. A imprensa, exagerando o drama, chamou-a de vassoura de trincheira e o terror das trincheiras. Embora fosse propaganda, essas histórias ecoaram. A inteligência alemã, que lia os jornais americanos e rastreava cada nova tática, começou a compilar relatórios detalhados sobre esta arma de ação por bombeamento. Eles tinham de admitir, a arma de caça adaptada estava funcionando bem demais. O problema não era tecnológico, era tático. Eles não tinham um contra-ataque. A Alemanha havia investido anos no aperfeiçoamento das táticas de assalto de trincheiras com Stormtroopers. Agora, os americanos estavam anulando essa superioridade com uma arma simples. Se eles não podiam vencer essa ameaça no campo de batalha, o que restava à Alemanha para neutralizá-la? A única opção era tentar deslegitimar a arma por meios não militares. A ameaça da espingarda era clara nos relatórios de campo alemães. A arma não apenas matava, ela desmoralizava. A eficácia era tão avassaladora que Berlim recorreu ao que considerava seu último trunfo, o direito internacional. Advogados militares alemães, em um movimento tecnicamente sofisticado, mas descaradamente estratégico, debruçaram-se sobre a Convenção de Haia de 1907. O alvo era o artigo 23, subseção E, que proibia o uso de armas calculadas para causar sofrimento desnecessário. O argumento era engenhoso. Cada cartucho de espingarda liberava 9 projéteis, e cada projétil criava um canal de ferimento separado. Um soldado atingido por vários projéteis sofreria múltiplos ferimentos, aumentando o sangramento, o risco de infecção e, portanto, o sofrimento. Mas a motivação por trás desse sofisma legal era puramente tática. A inteligência alemã já havia quantificado a desvantagem. Eles calcularam que as unidades americanas, graças às espingardas, podiam limpar trincheiras até 3 vezes mais rápido do que as unidades armadas apenas com rifles. As taxas de baixas para as forças atacantes diminuíam em 40% a 50% quando a espingarda era usada na onda de assalto. Estes números eram catastróficos para a doutrina alemã. Eles debateram desenvolver suas próprias espingardas de combate, mas a indústria alemã estava totalmente focada em artilharia e metralhadoras. Desviar a produção levaria meses e não resolveria o problema imediato no fronte. Em 19 de setembro de 1918, o governo alemão emitiu seu protesto diplomático formal, transmitido através da Suíça. O documento era peremptório. Os Estados Unidos deveriam cessar imediatamente o uso das espingardas, que, segundo eles, violavam as leis de guerra. O ultimato culminou em uma ameaça que causou choque nos círculos diplomáticos. O protesto incluía uma cláusula que declarava que qualquer soldado americano capturado, portando uma espingarda ou munição de espingarda, perderia a vida. Uma sentença de morte sumária. A Alemanha estava disposta a executar prisioneiros de guerra, um crime de guerra em si, apenas para tentar neutralizar uma arma que não podiam vencer no combate. A Alemanha estava revelando seu desespero de forma dramática. Mas a ameaça era real? O mundo esperava para ver se um país seria capaz de cometer tal atrocidade por causa de uma desvantagem tática. O ultimato alemão, carregado de ameaças de execuções sumárias, chegou ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos. A resposta precisava ser rápida, legalmente impecável e estrategicamente forte. O brigadeiro-general Samuel Ansel, advogado-geral interino, foi encarregado de desmantelar o argumento alemão. Seu memorando foi uma obra-prima de raciocínio jurídico e mensagem política. Ansel começou atacando a base histórica. Ele lembrou aos alemães
que a espingarda não era uma novidade bárbara, mas uma arma antiga e aprovada, citando o uso extensivo do arcabuz nos séculos 17 e 18. A espingarda só havia desaparecido dos exércitos europeus devido a mudanças nas táticas de longo alcance, não por proibição legal. Não se podia declarar ilegal uma arma que simplesmente se tornou menos útil por um tempo. Em seguida, ele confrontou o cerne do artigo 23, o sofrimento desnecessário. Ansel argumentou que a letalidade não era ilegal. O propósito fundamental da guerra era remover combatentes inimigos. A questão era a proporcionalidade. Ele examinou o projétil. Cada esfera de chumbo grosso, calibre 33, era menor do que a bala de um rifle padrão e comparável à munição de pistola. O dano individual não era desproporcional. O efeito cumulativo, embora mais letal, era o ponto da arma. Ele resumiu de forma incisiva. Uma arma não era objetável apenas por ser boa em seu trabalho, mas a parte mais contundente do memorando foi a exposição da hipocrisia alemã. Ansel documentou as atrocidades que a guerra Alemanha havia introduzido. O gás de cloro em Ypres, que fazia os soldados se afogarem em seus próprios fluidos, os lança-chamas que queimavam homens vivos e as baionetas de serra projetadas para causar ferimentos horríveis. A Alemanha, responsável por essas invenções, alegava preocupação humanitária sobre projéteis de chumbo. Ansel concluiu que o protesto, vindo da Alemanha, era desprovido de toda boa-fé e pura propaganda destinada a minar o moral americano. O secretário de Estado, Robert Lansing, enviou a resposta oficial em 28 de setembro de 1918, rejeitando o protesto totalmente. A espingarda permaneceria em uso. Lansing, então, abordou a ameaça de execução. Ele não usou linguagem inflamada, mas diplomacia de aço. Ele escreveu que, se o governo alemão levasse adiante sua ameaça de executar prisioneiros americanos, os Estados Unidos fariam tais represálias que melhor protegeriam as forças americanas. A mensagem era clara. A cada execução de um soldado americano, um prisioneiro alemão morreria. O jogo estava posto. Restava saber se a Alemanha teria a coragem de iniciar uma escalada de execuções de prisioneiros. A resposta do secretário Lansing foi uma declaração de soberania tática. Ele não apenas defendeu o direito dos Estados Unidos de usar a arma mais eficaz, mas também garantiu que a ameaça alemã se voltasse contra eles. Ao declarar que os EUA fariam tais represálias que melhor protegeriam as forças americanas, Lansing deixou claro que qualquer execução de um prisioneiro americano seria respondida com a execução de um alemão. Era a linguagem que Berlim entendia. Não seríamos intimidados. Lansing garantiu que a resposta fosse amplamente divulgada entre os aliados. Este não era apenas um debate legal. Era uma demonstração de que a América não hesitaria em defender seus soldados e suas inovações táticas. O governo alemão recebeu a mensagem no início de outubro de 1918. A reação foi o silêncio total. Nenhuma contra-argumentação, nenhum protesto adicional. A ameaça de execução provou ser exatamente o que sempre foi, uma tática desesperada de guerra psicológica. Mais importante do que a vitória diplomática, nenhum soldado americano capturado foi executado por portar a espingarda. A ameaça se dissolveu. No campo de batalha, a espingarda consolidava seu status. O exército, inicialmente cauteloso, começou a aceitar institucionalmente a arma. Relatórios de divisões como a 5ª Divisão confirmavam sua utilidade inestimável, especialmente para mopping up, a perigosa tarefa de limpar abrigos subterrâneos e bunkers. Essa era a missão mais arriscada, onde o inimigo podia estar esperando a metros de distância. Um homem com um rifle precisava de precisão. Um homem com a espingarda garantia saturação. Embora alguns relatórios notassem limitações, como a munição de papel que inchava na umidade das trincheiras, o conceito central permaneceu. A espingarda era uma arma especializada, não um substituto para o rifle, mas em seu domínio era inigualável. Essa lição tática provou ser atemporal. O legado da espingarda transcendia a Grande Guerra, encontrando seu lugar nas selvas do Pacífico contra bunkers japoneses, nas trincheiras coreanas e, décadas depois, nas aldeias e rios do Vietnã. O princípio de fogo rápido e disperso em combate aproximado nunca envelheceu. Mas o que realmente dava à espingarda sua notoriedade?
O que aterrorizava os Stormtroopers veteranos que haviam enfrentado tudo não era apenas a morte física, mas a sensação de impotência total que ela impunha. Como eles reagiriam quando percebessem que a arma não podia ser combatida com táticas, apenas com mais armas iguais? O verdadeiro legado da espingarda de trincheira transcendeu o fim da Primeira Guerra Mundial, apenas 2 meses após o protesto alemão. Não se tratava de tecnologia futurista, mas de adaptação brutal. A lição era clara. A inovação na guerra, muitas vezes, não reside em inventar algo totalmente novo, mas em reconhecer que uma ferramenta existente pode resolver um problema tático não resolvido. Os exércitos europeus estavam cegos pela tradição. A espingarda era para a caça, não para a guerra. Os americanos, no entanto, perguntaram simplesmente: o que funciona melhor no inferno de uma trincheira? A resposta que obtiveram mudou o campo de batalha. Os veteranos alemães que enfrentaram a arma jamais a esqueceram. Suas memórias de guerra frequentemente mencionam a espingarda americana, ou trench gun, como a arma mais aterrorizante de todas. Por quê? Porque contra metralhadoras era possível cavar mais fundo ou buscar cobertura. Contra o gás, era possível usar uma máscara. Mas contra a espingarda, em um espaço confinado, não havia defesa eficaz. A impossibilidade de escapar da dispersão do chumbo, a velocidade com que um único soldado americano podia limpar uma seção inteira de trincheira, criava uma sensação de impotência psicológica avassaladora. O protesto diplomático alemão, embora fracassado, foi a maior prova da eficácia da arma. Eles não protestaram por crueldade. Protestaram porque estavam perdendo a vantagem tática. A Alemanha havia aperfeiçoado as táticas de trincheira por 4 anos. E então os americanos chegaram com uma arma que anulava essa perícia em poucos segundos. O protesto foi a tentativa desesperada de usar a lei para vencer o que não podiam vencer com táticas. A espingarda permaneceu no inventário americano, provando seu valor em conflitos subsequentes por décadas. Ela ensinou que o pragmatismo americano, desvinculado das amarras da doutrina militar europeia, era uma força a ser temida. Se você achou esta história de inovação e desespero estratégico fascinante, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Curta este vídeo para nos ajudar a compartilhar mais histórias esquecidas. E comente abaixo. Qual outra arma, simples, mas eficaz, mudou o curso de uma guerra? Sua perspectiva é fundamental para aprofundarmos nosso entendimento. A espingarda provou que na guerra, o que funciona é a única regra que importa.